Pode. Vamos envolvendo então o Clóvis. Eu acho que deu algum problema. Eu vi que vocês não conseguiram ver o vídeo, mas deu algum problema aqui que não está indo. Então, vamos envolvendo o Clóvis, nosso amigo, que vai fazer a preleção hoje com muito amor, com muito carinho, que ele possa passar, né, para nós aquilo que ele preparou com tanto amor e carinho. Com você, Clóvis. Obrigado, Adriana. Então, uma boa noite a todo mundo que está aqui. Uma alegria novamente estarmos juntos aqui nessa noite de feriado, né? Dia 21 de abril. Nós estamos aqui firme e forte no trabalho e vamos preparando para o nosso bate-papo dessa noite, para a nossa reflexão. Aqueles que se sentirem confortável pode fechar os olhos por uns instantes para que a gente possa se conectar ainda mais com a espiritualidade, com toda essa energia que foi gerada já, com toda essa preparação de trabalho que certamente já vem acontecendo desde da manhã de hoje, né? Pelos mentores desse trabalho que já vão harmonizando, equilibrando, trazendo luz e paz. E assim nós vamos agradecendo aos nossos mentores individuais que estão sempre ao nosso lado, esses amigos incansáveis que nos auxiliam, que nos amparam, nos orientam, que nos guiam, que nos direcionam, né? Que muitas vezes facilitam o nosso caminho, nos mostrando a direção correta. Agradecendo a Mãe Maria Santíssima por todo acolhimento, proteção, auxílio e amparo, por caminhar em nossa frente, abrir os nossos caminhos, nos protegendo com muito amor. Agradecendo ao nosso grande Mestre Jesus, o nosso irmão, nosso mentor maior. Jesus, é para ti que estamos aqui. É em teu nome que estamos aqui reunidos para fazer uma reflexão essa noite, para o nosso estudo, para o nosso aprendizado. Que esteja conosco, Jesus, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, fortalecendo em cada um de nós a força, a coragem, a fé, a esperança, a confiança, iluminando ainda mais os nossos caminhos, Mestre, fortalecendo em nós tudo aquilo que ainda precisa ser melhorado para que a cada dia possamos ser merecedores e ser trabalhador realmente da tua seara de amor e de luz, para que possamos ser servidores do teu evangelho de amor e de luz. E agradecemos, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai maior, para fazermos nosso estudo dessa noite. E assim pedimos permissão para iniciar a nossa reflexão, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Novamente, uma boa noite para todo mundo. Que alegria estar aqui com vocês novamente para a gente fazer um bate-papo essa noite, né? E o tema de hoje é muito interessante. Ele, ele vai falar, né, sobre, desculpa, faça a sua parte também aos animais e Deus proverá, né? E sempre quando a gente vai fazer uma reflexão, pensando também nesse nosso trabalho aqui, né? Nossa função que é trabalhar os nossos pets, né? Trabalhar esse reino animal, os nossos amiguinhos, né? Sempre que a gente vai buscar algo lá no Evangelho de Jesus, a gente vai encontrar, né? Porque tá tudo interligado. E aí eu para reflexão dessa noite, eu trouxe também uma parte do Evangelho que eu acho que é muito importante para todos nós e nunca é demais a gente voltar a estudar mesmo para quem já estudou essa passagem, já leu em algum momento, é muito bacana porque talvez uma das mais conhecidas e volta e meia ela bate na nossa porta porque precisa reforçar em nós, né? E não que nós não aprendemos ainda a esse ensinamento de Jesus, mas porque é importante a gente estar relembrando sempre, né? Então eu fui buscar lá no capítulo 11, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? O mandamento maior, lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele vai trazer no início, né, falando que um dos fariseus lá foi tentar Jesus, perguntando para Jesus qual era o maior mandamento, né? E Jesus então fala, né? O maior mandamento é amar ao teu Deus de todo o teu coração, né? De toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro e maior mandamento.
E aí Jesus já emenda falando, e tem um segundos que é semelhante a esse, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E nisso baseia toda a lei. E por que é importante trazer essa reflexão baseada nesse capítulo do Evangelho, nessa passagem do Evangelho, linkando com esse nosso tema de hoje, né? Faça a sua parte também aos animais e Deus proverá. Porque quando a gente estuda essa parte, é muito fácil a gente ser levado, né, para aquela coisa de fazer o próximo como a ti mesmo. A gente muitas vezes pensa só em nós, né, do reino nominal, dos seres humanos e tudo mais. E não, né? E a gente expandindo um pouquinho essa reflexão, quem é o nosso próximo, na verdade, né? O nosso próximo é toda a criação divina, seja do reino mineral, animal, vegetal e hominal, né? Então, e quando a gente pensa em fazer o bem ao próximo, o- é, a gente pode entender que o que Jesus quis dizer ali é fazer o bem no geral, para tudo e para todos, né? E aí eu quero até destacar mais uma parte aqui, quando a gente fala, vamos fazer o bem também aos animais que Deus proverá, a gente está caminhando para um estado de evolução e eu acho lindo isso, muito, muito bom, né? Acho que é maravilhoso isso, que a gente vai aprender a fazer o bem, vai começar a fazer o bem, não só porque Deus proverá, né? Mas de fazer o bem porque é o certo a se fazer, né? Nós somos centelhas divinas, nós somos criação de Deus, todos nós, né? Isso por si só já nos leva para um patamar de que a gente vai aprender em algum momento e vai começar a fazer o bem, simplesmente porque é o certo a se fazer, porque é o bem, porque faz bem para nós, né? E não por ser vou colocar uma palavra aqui entre aspas, uma barganha. Ah, então eu vou fazer o bem aos animais porque aí Deus vai me dar alguma coisa em troca. Não, não é esse o mandamento. Amarás ao próximo como a ti mesmo, né? Porque é isso que Jesus vai ensinar para gente. Ele veio aqui, amou a tudo e a todos, fez todo o trabalho que ele podia fazer, toda a sua obra, sem esperar nada em troca, sem pedir nada em troca, né? Então, e acho que todos nós que estudamos, né, a doutrina dos espíritos, que nos afinizamos com essa doutrina, e, e a gente procura ser um seguidor e um trabalhador da seara de Jesus, né? A gente busca minimamente, estamos muito longe ainda dessa evolução, né? Eu, pelo menos, né, falar por mim, mas quando a gente busca esse caminho de evolução e esse caminho de seguir os ensinamentos de Jesus, a gente vai entendendo qual foi a obra de Jesus e, na medida do possível, aquilo que vai se apresentando para nós na nossa vida, a gente vai tentando fazer dessa forma, né? E fazer ao bem aos animais, como uma planta, respeitar a natureza, é um papel fundamental para nossa evolução. E, de novo, não porque Deus proverá, porque é o certo a se fazer. Porque é, o Evangelho, nessa passagem, ele vai trazer isso muito forte, né? É importante a gente fazer pelo outro tudo aquilo que a gente quer receber, tudo aquilo que a gente gostaria de receber em troca, né? Ou receber, se fosse alguém fazendo para a gente, tudo aquilo que nós gostaríamos de receber, né? A oração de São Francisco, lindamente, ela fala no final, né? Dando o que se recebe. Então, a gente oferece para o outro, não importa qual é esse outro, quem é esse outro. Esse outro é uma luz divina, uma centelha divina, tal qual eu sou. É uma criação divina, né? Então, a gente oferece para esse outro tudo aquilo que nós gostaríamos de receber. O respeito, o carinho, a atenção, o afeto, né? E com os animais, principalmente. Porque nós já temos, eu sempre trago isso aqui nas preleções, nós já temos essa consciência, nós já entendemos muito bem o que está acontecendo, a gente já consegue discernir, né? O animal não, ele age ainda pelo instinto. Então, quanto mais bem tratado ele for, quanto mais enxergado ele for, quanto mais ele se sentir seguro próximo de nós, mais amor, carinho e atenção ele vai nos oferecer, né? O contrário também é verdade. Quanto mais a gente maltrata, uma coisa assim, a gente vai criando uma repulsa. Então, tanto os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, como as passagens de São Francisco, elas pregam isso, né? Para a gente tratar esses irmãos, é nossa responsabilidade cuidar da evolução deles. Independente se a gente tem um animalzinho adotado, ou se a gente apenas defende alguma causa, é a nossa função como seguidores, trabalhadores de Jesus, como nós nos intitulamos muitas vezes, fazer esse bem simplesmente pelo bem, né? Fazer o bem porque é o certo, porque é o correto, porque é o que Deus espera de nós. Não somos criados para isso. Estamos distantes ainda em vários momentos. A gente
né? Ainda mais aqui nessa passagem material, são tantas atribulações, tantas coisas que acontecem, que às vezes a gente se perde um pouco e tá tudo bem, faz parte. O importante é a gente ter essa consciência de voltar e falar, nossa, mas não é isso que Deus espera de mim, não é isso que Jesus espera de mim, não é isso que esse animalzinho espera de mim, né? Muitas vezes estão indefesos, a gente vê, às vezes maltratos, coisas do tipo. Então, nós que buscamos fazer essa diferença, estamos na contramão de tudo isso que nós é, vemos ainda e tratamos como repulsa. É nosso papel, sempre que possível, a gente amar esse próximo como a nós mesmos. Se eu fosse esse animalzinho, o que que eu gostaria de receber de alguém, de um tutor, de alguém da rua? É isso que a gente tem que pensar. Então é isso que eu vou levar para ele. Um pouco de calma, de acalento para o coração, de tranquilidade, de cuidado. Então, eu gosto de fazer esse link com essa passagem do Evangelho, porque ele tira um pouco dessa nossa visão de que, vou fazer o próximo, fazer o bem pelo próximo. Duas visões, né? Primeiro, fazer o bem pelo próximo, imaginando que só o próximo somos todos nós, né, homens, quando eu digo homens, tô falando no geral, né, homens, mulheres, tudo mais, esse é um, e também aquela, tira também essa passagem de que, vou fazer o bem porque, né, Deus proverá. Não, aqui a gente tá num nível um pouquinho diferente, né, de outras religiões, sem nenhum pingo de julgamento, pelo amor de Deus, mas só uma reflexão, sem essa coisa do pecado, que se eu não fizer isso, Deus... Não tem nada disso, né? Nós conhecemos as leis que a doutrina espírita traz para nós, e ela vai trazer a lei de causa e efeito, né? Então a gente sabe disso, então não tem castigo. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós criarmos, de bom ou de inadequado. A gente sempre vai responder pelas nossas ações e nossas atitudes. Por isso também Jesus traz esses ensinamentos. Amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu espírito. Esse é o princípio, é a lei maior, é o primeiro e maior mandamento. Deus é a nossa criação, é a divindade, né? Nós temos a centelha divina, é a criação, nós somos o próprio Deus em ação, né? E Deus é luz, é bondade, é amor. Então nós também somos luz, bondade e amor. A gente só precisa deixar isso florescer, né? Muitas vezes isso fica meio empoeirado por conta de uma série de coisas que acontecem e tá tudo bem também. De novo, o que eu acho que é muito importante para a gente é ter essa consciência de falar, ok, né? Acho que não é bem isso. Como é que eu volto para essa minha essência? Como é que eu me conecto de novo com essa divindade, né? Com essa centelha divina. Como é que eu me conecto com essa força criadora, com a fonte criadora? E aí, quando eu volto para essa fonte criadora, eu reconheço esse Deus, eu trago esse Deus para dentro de mim e falo, nossa, essa é a paz que eu estou buscando. Então, agora eu consigo fazer as coisas da maneira correta porque é certo, porque esse é o correto, porque foi isso que Jesus ensinou, porque isso é o que deve ser feito, pura e simplesmente. Não porque vai ter um pecado, vai ter um pesar de mão, nada disso, tá? Então, é muito legal a gente ter a reflexão dessa forma, sabendo que esse próximo, e o próximo também é o que está mais próximo de nós, ou não, às vezes. Às vezes a gente pode pensar num animalzinho que sofreu alguma coisa bem distante de nós. Como é que a gente atinge dessa forma? Como é que a gente consegue atingir esse irmãozinho, né? À distância, fazendo uma vibração, fazendo uma oração, pedindo para São Francisco de Assis que cuide dele, pedindo para qualquer outro. eh, Entidade de luz que a gente confia, que cuide daquele animalzinho, que ampare, que proteja, né? Então, eu acho que isso está ficando bom na minha visão, porque cada vez mais tem aumentado essas causas em prol do cuidado com o animal, do respeito, né, com o reino animal. Muitas vezes estão maltratados por nós, né, em vários momentos, mas a gente agora está numa crescente. Graças a Deus a gente vem melhorando, vem se conscientizando cada vez mais algumas coisas que acontecem, e até meio delicado a gente ver dessa forma, mas a gente sabe que nada acontece por acaso, né? Que uma só folha não cai de uma árvore sem o conhecimento e a permissão de Deus. Então, algumas coisas que acontecem que às vezes até nos chocam, né? E muito forte, mas isso é também para talvez chamar a nossa atenção, falar, olha, a gente precisa também dessas coisas. Vou colocar entre aspas de novo, essas coisas ruins, inadequadas, acho que talvez seja a palavra melhor, essas coisas inadequadas que acontecem para chamar a gente para uma realidade de novo. O que que a gente está fazendo, né? Se fosse a gente ali com a consciência
que tem aquele ser que fez aquilo, será que nós não faríamos a mesma coisa? Então, talvez para a gente sair um pouco do julgamento, para a gente tentar entender que nós estamos no mundo material ainda, né? Então, o bem e o mal, eles estão ali, caminha lado a lado, horas o bem está maior, horas o mal e sobressai, mas aí o nosso papel, de novo, é o nosso papel, não é do outro, né? Como é que nós que nos intitulamos trabalhadores da luz, que queremos ser seguidores de Jesus, como é que a gente age nessa situação? Porque a nossa melhora vai contribuir muito para um mundo melhor. Eu sempre falo, quando a gente olha para a gente mesmo, né? Cada um olha para dentro de si e fala como é que eu posso melhorar para que eu possa contribuir para um mundo melhor. Esse é o nosso papel. Buscando estudo, entendimento, compreensão, buscando aquilo que Jesus ensinou, o que que Jesus faria nessa situação. Será que Jesus ia lá fazer? Não. Jesus ia tentar, da melhor maneira, apaziguar a situação, né? Então, já que nós não temos ainda essa, e pelo menos acredito eu que estamos bem distante disso, mas chegaremos lá um dia. Essa é a boa notícia. Temos ainda essa mesma evolução que Jesus mostrou para nós. Quais são as ferramentas que nós temos, né? O que que a gente pode fazer para contribuir para o bem-estar desses animaizinhos? Tanto esses que moram conosco, que estão sob nossa custódia, ou aqueles que estão em outros lugares, nas ruas, tudo mais. Então, acho que esse é o cerne ali da questão, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo e amar os animais, porque Deus proverá. É isso, quanto mais a gente faz, talvez esse proverá, nesse Deus proverá, quanto mais a gente faz bem, quanto mais a gente sente o bem-estar desses amiguinhos, a gente fica bem também. Quanto melhores estão, melhor nós estamos. Entendeu? Essa é a reciprocidade da situação. Isso é o que diz São Francisco de Assis, né? É dando que se recebe. Mesma coisa, quando a gente causa sofrimento para alguém, mesmo que seja um animal, a gente vai ter esse sofrimento também. Pode não ser naquele momento, mas em algum momento isso vai bater a nossa porta e falar: olha, a gente precisa conversar, você deixou uma pontinha solta ali atrás. Não sou eu e não sou eu que estou dizendo isso, né? Isso é a lei divina, é a lei de causa e efeito. Então nós saímos por aí fazendo as coisas e a gente precisa se responsabilizar pelas nossas atitudes, sejam elas boas ou ruins. Então sempre que a gente. Essa é uma base muito forte que a doutrina espírita traz para nós e talvez uma coisa que me fascina muito é essa questão da autorresponsabilidade. A gente sai daquele medo do pecado, de tudo aquilo, mas eu sou autorresponsável pelas minhas atitudes. Eu preciso me responsabilizar pelas coisas que eu faço. Entendeu? A gente tem um livre-arbítrio, a gente tem entendimento, tem compreensão, já estuda há um bom tempo, então nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Hoje a gente já consegue discernir. Ah, então a gente não faz mais nada de errado? Doce ilusão, claro que fazemos, né? Um monte de bobagem ainda. Mas hoje com uma consciência diferente, a gente já percebe muito rápido quando alguma coisa não foi legal. Falou, ô, peraí, preciso corrigir isso aqui. Ou às vezes até demora um pouquinho, também não tem problema. Mas é legal a gente ter essa sabedoria, já ter esse discernimento, ter essa consciência de que a autorresponsabilidade ela é muito forte, está presente na vida de todos nós, né? Não, de novo, não como um pecado, não como uma punição, mas porque é a lei divina. Porque imagina se essa é a justiça divina, né? Né? Deus é a justiça divina. Imagina se não fosse assim. Então a gente poderia sair por aí fazendo um monte de coisa errada e tá tudo bem, fica por isso mesmo, cada um que lute para vencer as suas coisas. Não, não pode ser assim, né? A gente precisa realmente ter essa autorresponsabilidade. Então. Amar o teu próximo como a ti mesmo, amar também os animais que Deus proverá, é tudo isso, gente. A gente fazer o bem porque é certo, porque é correto, porque é honesto, porque é justo, porque é o que Deus espera de nós, porque é o Jesus espera de nós. Nós temos uma base enorme no Evangelho que a gente pode ir lá sempre consultar, ler e tudo mais. E não precisa esperar nada em troca, porque a justiça divina, ela trabalha em prol de todos, em todas as situações. Então, a gente fazendo o que é certo, fazendo o que é correto, fazendo o que é justo, a gente sempre vai estar caminhando em direção aos ensinamentos de Jesus. E isso por si só já traz uma paz interior enorme para nós e a gente vai ficar bem por isso, tá? Então acho que a reflexão dessa noite ela já traz isso para a gente, né? Essa importância da gente fazer as coisas da maneira correta, porque isso vai fazer bem para todo mundo e para nós principalmente, tá bom? Então, que Jesus abençoe nossa noite, abençoe nossa semana, abençoe os nossos pensamentos, sentimentos, nos ajude a fazer as coisas da maneira correta,
né, para que tudo aconteça, que Ele nos fortaleça sempre, tá bom? E agora eu gostaria de convidar todos também para a gente fazer umas vibrações. Então vamos novamente aquele sentido confortáveis, vamos fechando os olhos, vamos imaginar uma grande luz dourada que é formada nesse momento, uma grande cúpula protetora que nós vamos enviar para todos os animaizinhos, né? Vamos vibrar por todos aqueles que estão necessitados, para os nossos animaizinhos em particulares, para todos aqueles que estão precisando, né? Cada um vai ser atendido na sua necessidade, mas vamos vibrar muita luz, muito amor e muita paz para os animaizinhos que estão conosco, para que eles se sintam fortalecidos nessa noite, que eles se sintam fortalecidos durante toda essa semana, que a corrente médica do espaço, a corrente de São Francisco de Assis possa cuidar, tratar e abençoar todos esses nossos irmãozinhos queridos. Vamos vibrar também pelos animaizinhos que vivem nas ruas, né, que estão em situações de rua, muitas vezes acompanhando seus tutores ou não também, né, também para que toda a falange de luz possa ajudar esses irmãozinhos, dando um direcionamento melhor para eles, trazendo proteção, trazendo equilíbrio, trazendo saúde, força, né, e que cada vez mais pessoas, né, possam se conscientizar, possam ir aumentando essa corrente do bem, possam ir na medida do possível resgatando os nossos irmãozinhos que estão por aí perambulando, para que eles tenham um lar, tenham dignidade, tenham cuidados, né? Vamos vibrar também para todos os tutores, né, pelo fortalecimento, pelo bom ânimo, que Jesus reforce em cada um de nós a fé, a coragem, o equilíbrio que traga paz para todos nós e para todos os tutores dos animaizinhos que estão precisando também de um auxílio nesse momento, que cada um também seja atendido em suas necessidades. Vamos vibrar para esse trabalho do Centro Espírita Novo Horizonte, né? Que Jesus e os mentores desse trabalho fortaleçam cada vez mais, que a cada semana, a cada terça-feira, o trabalho possa ser fortalecido, possa ser equilibrado, possa ser iluminado e que mais animaizinhos e pessoas venham fortalecer o trabalho, né? Venham receber as bênçãos divinas que são geradas nesse momento. Vibrar também para cada um de nós, para que tenhamos uma semana de paz, de equilíbrio, de harmonia, de muita luz, muita sabedoria acima de tudo. Vibrar também pela gatinha que ela colocou no chat aqui, a, a gatinha Titi, que está desaparecida, né? Pedir a São Francisco de Assis que abençoe essa nossa irmãzinha, que ilumine ela, que encontre-a, que ela possa voltar para o seu lar, voltar para os seus tutores e tutoras, que devem estar bastante aflitos. Então vamos vibrar pelo bem-estar dessa nossa irmãzinha, que ela possa retornar ao seu lar com saúde, bem-estar, força, né? Muita, muito bem-estar, vibrando também pelos seus tutores, que Jesus acalme seus corações, que São Francisco possa visitar os seus lares, possa trazer um pouco de paz, de equilíbrio, de harmonia, fortalecer a fé e a esperança, e entregar nas mãos de Deus para que seja feito melhor, meu Pai, que seja feita sempre a tua vontade. E assim vamos vibrando também, pedindo uma fluidificação para todas as águas que estão aí com seus tutores, que todas as águas sejam fluidificadas, abençoadas, equilibradas, que seja colocado o remedinho necessário e inerente à cura, o fortalecimento e a melhoria de cada um, que cada um seja atendido nas suas necessidades, respeitando sempre a vontade de Deus, nosso Pai maior, de Jesus, nosso Mestre, de nossa Mãe, Mãe Maria, nossa Mãe Santíssima, e respeitando sempre o merecimento de cada um de nós. E assim agradecemos pela oportunidade, mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Gostaríamos de finalizar nossa preleção dessa noite, mais uma vez, ofertando a Deus a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome, meu Pai. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos, uma excelente noite, excelente semana para todos nós. Que Jesus abençoe a nossa caminhada. Obrigada, Clóvis. Ótima preleção, muitas mensagens, reflexões. Muito obrigada mesmo.